Uma boa noite a todos. Para mim sempre é um grande prazer estar reunidos com meus irmãos adorando o Senhor. Sempre uma grande alegria para mim estar junto com o corpo de Cristo para engrandecer e adorar o nosso Deus. Quero convidar a todos a abrir a Bíblia de vocês no livro de Efésios. Leremos do verso 1 até o verso 16. Efésios capítulo 4, capítulo 4, leremos dos versos 1 até o 16. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 7. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Curve sua cabeça, vamos lá. Senhor Deus e Pai, eis aí a proclamação da Tua palavra. Senhor Deus, agora imploramos ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, que o Senhor abra a nossa mente e os nossos corações. Venha ministrar, Deus, em nós hoje. Ajuda tanto quem prega quanto quem ouve. Ajuda quem prega a ser fiel à Tua palavra. E ajuda quem escuta, Deus, a estar sensível à voz do Espírito Santo que fala por meio da pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus, choramos. Amém. Queridos, igreja, o que isso tem a ver comigo? Qual a importância disso nas nossas vidas? O que muda fazer parte de uma igreja? Creio que esse é um tema importante a se tratar, principalmente porque no meio evangélico, esse conceito, ele tem se perdido, ele tem se alterado, ele tem se transformado. Hoje, atualmente, nós vemos aí que as igrejas, elas são locais que as pessoas procuram e por diversos parâmetros, seja porque gosto das pessoas que estão lá, gosto da palavra, gosto das músicas, gosto da forma do culto, e às vezes nós não entendemos da forma correta o que é a igreja, qual o seu propósito, qual é o impacto que ela gera em nossas vidas e por que ela é importante para nós. Outro motivo pelo qual esse tema é importante para nós hoje é
o contexto atual que a Igreja Casa vive. É um projeto que se inicia, relacionamentos novos que surgem, pessoas novas que vêm, dificuldades novas, desafios novos que há de ser superados em nome de Jesus. E que essa igreja, ela faz parte do corpo de Cristo. E existe um livro escrito da Bíblia que ela foi escrito justamente para tratar desse assunto. A carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios tem esse tema principal. Qual que é o tema da carta aos Efésios? A igreja. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso, né? Ele, segundo o relato do livro de Atos dos Apóstolos, ele junta uma oferta que as igrejas gentílicas dão para a igreja de Jerusalém, que estava passando por uma grande fome. E lá, quando ele chega em Jerusalém para entregar aquelas ofertas que ele recolheu, ele é preso, né, por uma revolta dos judeus no templo. Nessa prisão, ele fica 2 anos em Cesareia. Quando ele sente que ele vai ser injustamente entregue aos judeus, ele recorre ao imperador e enviam ele para Roma, porque ele era cidadão romano e tinha direito de ser julgado pelo imperador. Lá ele fica preso, né? E é de onde ele vai escrever as chamadas cartas da prisão, que são as cartas aos Colossenses, a carta a Filemon, a carta aos Filipenses e a carta aos Efésios. Paulo, ele é o fundador da igreja de Éfeso. Ele era o apóstolo da igreja de Éfeso, ele era a grande referência, o grande líder da igreja, e a igreja agora vê essa referência presa. E o apóstolo Paulo escreve essa carta com o objetivo de encorajar, de fortalecê-los, de consolá-los, de mantê-los no propósito a qual eles foram chamados. Nos versos 1, do capítulo 1 dessa carta, ele vai tratar do eterno plano de Deus de confeccionar um povo, de chamar, de construir um povo para si. Esse povo é a igreja. Nos capítulos 2, ele vai mostrar que a base dessa vocação é a salvação que Deus opera em nós. No capítulo 3, ele vai mostrar o grande propósito e eterno plano de Deus em juntar em um corpo só tanto gentios quanto judeus. E no capítulo 4, ele vai começar a aplicar aplicações práticas de toda essa doutrina que ele tem nos ensinado, né? Nos versos de 1 a 6, ele vai tratar da unidade da igreja. Nos versos de 7 a 10, ele vai tratar dos dons espirituais. E nos versos de 11 a 16, ele vai tratar especificamente dos dons da palavra. Vamos acompanhar aqui o raciocínio de Paulo. A primeira coisa que ele nos traz aqui é que a igreja é um. E por que é importante falar disso? Porque ele vai mostrar que o comportamento dos cristãos, daqueles que são realmente membros dessa igreja de Cristo, vem de acordo com o caráter espiritual. E esse caráter é a unidade da igreja. Falar de unidade hoje parece estranho, principalmente porque nós vemos um monte de denominação cristã e cada vez mais aparecendo. Mas pensar na unidade da igreja se refere a pensar no que Paulo fala aqui nos versos de 4 a 6, que ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. É isso aqui que Paulo chama de unidade da igreja. O que é a unidade da igreja? São esses pontos que Paulo apresenta aqui. A instituição, o institucionalismo não determina, ele preserva. E a unidade da igreja também não é uniformidade. Ele apresenta esse ponto aqui justamente porque isso vai ser a base das orientações que ele vai passar de como nós devemos comportar com as pessoas que Deus pôs ao nosso lado. Vejamos, ele vai dizer no verso 1, né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que modo digno é este a que Paulo se refere? Ele vai explicar e ele vai deixar isso claro aqui no verso 3, dizendo: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja,
Paulo admite que a realidade da igreja é uma realidade espiritual. A natureza da igreja é uma natureza espiritual, a qual se expressa localmente, fisicamente. Porém, ele sabe, ele tem ciência que ele ainda está escrevendo a pecadores. Por mais que nós sejamos pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro, regeneradas pelo Espírito Santo, nós ainda somos pecadores. E a unidade da igreja é a base pelo qual Paulo convoca a todos a suportar uns aos outros em amor. Então, porque Deus fez uma só igreja, porque Deus tem uma só igreja, Ele nos chama a uma vida de maturidade espiritual. E eu vou agora abordando essa orientação dele. Vamos ver o que seria, quais são as orientações que ele nos traz para nos suportar no vínculo, suportando em amor. A primeira coisa que ele vai falar é que nós temos que nos esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, para que nós sejamos um, tem que haver paz entre nós. Preservar a unidade do Espírito significa preservar a paz. E isso tem muito a ver com os adjetivos que ele apresenta nos versos anteriores. Ele fala humildade, ele fala mansidão, ele fala de longanimidade, em outras palavras, paciência. Já conviveu com alguma pessoa muito arrogante? Certamente é muito difícil a gente conviver com algumas pessoas que têm essa característica. Uma pessoa que ela não é mansa, uma pessoa que ela é briguenta, qualquer coisa ela está criando confusão, qualquer coisa ela está brigando por picuinhas e outras coisas mais. Já conviveram com pessoas que não têm paciência para nada. Nós somos humanos, nós erramos. O primeiro erro que cometemos, a pessoa já está fazendo uma tempestade num copo d'água. Essas coisas, segundo o apóstolo Paulo, elas desmancham a unidade que o Cristo conquistou na cruz. A unidade que Cristo morreu para constituir na sua igreja. Uma só igreja. E a orientação de Paulo é que, porque existe apenas uma igreja, nós sejamos pessoas humildes, pessoas mansas, pessoas pacientes, pessoas que se esforçam. Não estou dizendo que é fácil, só estou dizendo que não é impossível. Suportar o outro no amor. Às vezes é uma coisa um tanto quanto desafiadora, mas a Bíblia nos fala que o detalhe aqui é em amor. O que Paulo nos ensina aqui é aprender a amar as pessoas que já estão do nosso lado, as pessoas por quem Cristo derramou o seu sangue. E se você não consegue ou não tem pelo menos algum motivo para amar a pessoa que está ao seu lado, eu vou te dar um. Cristo morreu por ela. Cristo morreu por ela. Em alguns momentos da vida nós temos o desprazer de sentir dor, né? O famoso bater o dedinho do pé, o famoso se cortar com a folha de papel. E nós vemos o quanto desprazeroso é passar por essas coisas. Saber que Cristo, em primeiro lugar, se encarnou e se tornou homem, abriu mão de sua glória, cresceu toda a sua vida, sabendo o destino a qual ele estava destinado, sabendo que ele ia ser traído, sabendo que ele ia ser humilhado, sabendo que ele ia ser trocado por um bandido, sabendo que ele ia ser torturado. Gente, o que Cristo suportou não é brincadeira. Os relatos das crucificações históricas mostram que ele suportou. E ele suportou uma morte terrível. Ele foi cravado numa cruz. Uma morte lenta e dolorosa. Por mim e por você. Por causa dos nossos pecados. Para satisfazer a ira do Pai. Morreu em nosso lugar. O castigo que nos era devido, ele tomou sobre si. E nos libertou. E constituiu para si um povo. Que nós temos temor diante de Deus. E não militemos contra a igreja do Senhor. É dever nosso preservar a unidade da igreja no vínculo da paz. Paulo, ele continua a sua explicação, né? Quando a gente lê aqui no verso 6 ainda, ele fala: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age
por meio de todos e está em todos. E aqui temos um ponto muito importante para o nosso argumento, não é? O que muda? Por que a igreja é algo importante para mim? Por que igreja é algo que eu devo buscar fazer parte? Porque Deus age por meio da igreja. Este aqui é o ensino que Paulo traz a nós. E como é que Cristo faz isso? Como é que Deus age por meio da igreja? Ele vai explicar isso aqui dos versos 7 a 11, sendo que dos versos, 7 a 16, sendo que dos versos 11 a 16, ele vai tratar especificamente de alguns dons vitais para a igreja. Vamos ler primeiro dos versos 7 até 10. E a graça aqui são os dons espirituais, que pelo contexto nós vamos ver. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos para encher todas as coisas. Acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que Paulo está nos dizendo aqui? Que cada um de nós temos lugar no reino de Deus. Que Cristo, ele, por meio da sua obra redentora, ele concede dons para a sua igreja dentro daquele seu propósito. E qual é esse propósito? Mateus 28, os 2 últimos versos do livro vão falar: ide por toda a terra, anunciando o evangelho, batizando-os em meu nome e ensinando os discípulos a guardarem todos os meus mandamentos. Fiz uma paráfrase. A igreja tem essa missão. E para alcançar essa missão, Deus deu dons aos homens. Cada um de nós temos. Ele fala aqui. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Segundo aquelas capacidades que Cristo deu em nós para nos proporcionar o fim principal da igreja, que é anunciar. Então, queridos, aqui fica uma colocação, uma exortação para a igreja casa. Uma igreja que está se estabelecendo, uma igreja que está conquistando seu espaço, uma igreja que está iniciando seus trabalhos, uma igreja que está procurando servir a Cristo Jesus de todo o seu coração. Cristo, ele opera por meio da igreja. Deus deu dons aos homens. E cada um de vocês tem os seus dons. E esses dons, eles foram dados para o uso dos propósitos de Deus. Então, cada um de nós tem que procurar o seu lugar. Qual é a minha atividade na igreja? Como é que eu posso contribuir? O que eu posso fazer? Outra coisa importante a se refletir quando a gente fala dos dons espirituais é que os dons são dados por Deus. Ou seja, eu não procuro aqueles dons que eu gostaria de ter, mas sim eu procuro reconhecer os dons que Deus me deu. Porque, guarde isso no seu coração, é impossível alguém fazer a obra de Deus sem que ele capacite. Você pode ser um bom orador, você pode ser um bom cantor, um bom tocador, várias coisas. Mas essas habilidades que você tem serem usadas para transformar em corações, para santificar pessoas, para pessoas que mentiam, não mentir mais, para que quem roubava, não roubar mais, só o Espírito Santo. Por isso que nós devemos procurar aquilo a quem Deus tem nos capacitado. E aqui, cada um de nós, ao longo do tempo, o tempo vai mostrar isso para cada um de vocês, o que Deus tem me chamado. Isso debaixo de muita oração, com o auxílio do seu pastor. Procure o seu lugar na igreja, procure servir a Deus com seus dons e talentos. Ele vai dizer aqui, vamos olhar agora dos versos 11 ao verso 16. Agora ele vai citar aqui uma lista de dons espirituais. Há na Bíblia 5 listas de dons. A gente vê a primeira delas em Romanos 12, 6 a 8, primeiro na ordem dos livros. A segunda no livro de 1 Coríntios, versos 7 a 11. No livro de Coríntios, ainda no mesmo capítulo, agora nos versos 27 a 30, ele vai enumerar outros dons espirituais. Aí a quarta lista seria essa aqui que vamos ler no verso 11 aqui. E 1 Pedro 4, de 10 a 11. São as listas de dons espirituais que Deus concede à sua igreja.
Agora, Paulo, ele, dentro de todos esses dons, nesse caso aqui, falando da igreja, ele vai citar apenas 4. Porque esses dons são os dons aos quais a igreja não vive sem. São os dons que são o pilar da igreja. Esses são os chamados dons da palavra, né? Ele vai enumerar. A primeira coisa que nós precisamos esclarecer é que são 4, né? Ele fala: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Note que ele não fala uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Isso aqui no grego é uma rendíade, que a gente chama essa estrutura gramatical, que poderia ter sido traduzido também como pastores, que também são mestres. Por quê? A quem ele está se referindo aqui? Segundo o relato de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, lá na igreja de Éfeso, ele manda chamar os presbíteros da igreja, ele chama eles de bispos e de pastores, ou seja, são nomes diferentes para a mesma função. São essas pessoas às quais Paulo está se referindo aqui. Quando nós estudamos ainda o livro de 1 Timóteo, ele vai estar falando lá no capítulo 5, que Deus estabeleceu que existe um grupo chamado de presbíteros e um outro grupo ainda dentro dos presbíteros, que são chamados daqueles presbíteros que se afadigam na palavra. São os presbíteros eram aqueles que eram responsáveis por governar, disciplinar e pastorear o rebanho. Dentro desse grupo, existe um grupo que foi vocacionado pelos apóstolos a ministrar a palavra. E esse é o grupo que é chamado aqui, nessa rendíade, como os pastores e mestres, que é um termo só, pastores que também são mestres. Agora por que eles são importantes para nós? Por que eles são vitais para a igreja? Ele vai explicar, antes de tratar desses dons especificamente, ele vai embasar esses dons nos versos 12, de versos 12 a 16. Ele vai listar aqui, eu separei aqui, 5 pontos específicos. Por que esses dons são vitais para o funcionamento da igreja? Primeiro, por causa do aperfeiçoamento dos santos no seu serviço. Ou seja, ele vai nos ensinar, por meio de Deus, vai nos ensinar por meio dessas pessoas que têm os dons, esses dons, as outras pessoas a usarem os seus dons. Então, ela é o meio pelo qual Deus organiza, Deus estabiliza, Deus faz a igreja funcionar por meio da pregação da palavra. Isso a gente vamos identificar isso aqui no texto, né? Isso aqui vai estar no verso número 12, ele diz, né? Ele mesmo, lê do 11 para pegar o contexto, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse desempenho do seu serviço é justamente o exercício do seu dom. Você vai descobrir qual é o dom que Deus te deu, porque você tem um dom. Se você é um cristão regenerado de fato, Deus te deu um dom, e por meio do dom da palavra, aquelas pessoas que Deus separou para pregarem a palavra, você vai aprender como usar esse dom na igreja e edificar o corpo. E esse ponto que eu estou falando, edificar o corpo, já é o nosso segundo ponto pelo qual esses dons aqui que Paulo está especificando são, de fato, relevantes, importantes. Edificar a igreja, ela aparece em 2 sentidos no Novo Testamento. Primeiro, no sentido quantitativo, no sentido que a igreja é um grande santuário de Deus em que cada um de nós é uma pedra montada nesse santuário. E edificar a igreja no sentido quantitativo é, basicamente, pessoas crerem e se ajuntarem, adicionarem ao corpo de Cristo, mais pessoas crerem a obra do evangelismo. Mas no sentido do texto aqui, que nós estamos lendo, esse termo ele está se referindo a uma questão qualitativa. O dom da palavra é o meio pelo qual, por exemplo, nós entramos na igreja. A Bíblia fala em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, Deus edifica a sua igreja. Ele opera, o Espírito Santo fala, trabalha em nós, por meio da pregação da palavra, e nos santifica. Ele nos exorta, nos orienta, nos mostra o caminho a qual nós devemos andar, nos dá a direção, nos
o Espírito Santo fala por meio da pregação da palavra, naqueles momentos de dificuldades, aqueles momentos que nós precisamos de uma direção. Deus, em sua infinita soberania, em sua providência, Ele levanta esses homens, e isso não é obras de homem, gente, isso é obra de Deus. A pregação da palavra é o meio pelo qual Deus fala com a gente hoje. Isso na minha experiência pouca, né, que eu sou ainda seminarista, tenho começado, né, nesse serviço, mas quantas vezes eu já vi que eu estou simplesmente montando um texto, eu estou montando meu sermão, e quando eu prego para uma pessoa, e às vezes ela vem falar, era exatamente isso que eu precisava ouvir, e aquela pessoa tem um contexto, e outra pessoa às vezes vem me falar a mesma coisa em outro contexto totalmente diferente. Queridos, eu não conheço a necessidade de vocês. Se esse sermão fizer algum sentido para você, se esse sermão te ajudar em alguma coisa, já não sou mais eu que estou falando com você. Deus fala por meio da pregação da palavra. Ele nos ensina o caminho ao qual nós devemos andar. São os meios que Ele estabeleceu. E isso é muito importante para nós lembrarmos, porque Deus, quando Ele estabelece meios e dá promessas com referência a esses meios que Ele estabeleceu, nós não podemos esperar de Deus o cumprimento das promessas quando nós não nos sujeitamos ao que Ele prescreve. Então, se nós queremos essa edificação a qual Paulo se refere aqui, nós temos que nos sujeitar. Isso é um ato de fé. Confiar no que Deus disse aqui na Escritura e nos sujeitarmos a Ele. O terceiro aspecto pelo qual Paulo vai abordar aqui, né, nesses versos de 12 até 16, pelos quais esses dons que ele está citando aqui é importante, é o nos livrar do erro. Ele vai falar aqui, a gente leu aqui o 12, né, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, esse aqui dos dons, para a edificação do corpo de Cristo, o nosso crescimento espiritual em santidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Qual é o contraste que Paulo está fazendo aqui? Ele está pegando a figura de um homem adulto e contrastando com a figura de um menino. Por quê? O menino, ele é o símbolo da inconstância. Ora ele quer uma coisa, ora ele quer outra. Você briga com ele, ele faz birra, ele chora, ele esperneia. O menino, ele é facilmente ludibriado, ele é facilmente enganado. E muitas pessoas, todos nós, quando nos convertemos, estamos nesse estado de menino. E Paulo fala que a pregação da palavra é o meio pelo qual Deus age para levar esses meninos à plena varonilidade, a imagem de Cristo. É o meio pelo qual Deus estabeleceu para nós sermos cristãos sólidos, cristãos sadios na fé, que sabem discernir entre o bem e o mal, pessoas espirituais. E isso não quer dizer que uma pessoa supersticiosa, uma pessoa mística. Não, é uma pessoa que entende aquilo que Deus revelou na sua palavra e sabe que se ele se ater ao que Deus prescreve na palavra, ele pode esperar tanto aquelas realidades espirituais quanto aquelas promessas aos quais Deus estabeleceu para esses meios. E a pregação da palavra, ela é o meio pelo qual Deus nos leva da infância espiritual para a fase adulta, para a perfeita varonilidade de Cristo. Basicamente ele está falando o seguinte: a pregação da palavra é aquilo que nos faz ser imitadores sadios de Cristo, porque para você imitar você tem que saber o que você tem que fazer, né? Você tem que saber o que Cristo fazia, e o exemplo é aquilo que ele revelou na sua palavra. Por último, esses dons aqui, eles também nos mostram como conduz a igreja a funcionar como ela deve andar. Agora, preste atenção nos versos de 15 a 16. Ele diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que ele está falando? A pregação da palavra é o meio pelo qual Deus estabeleceu para cada um encontrar o seu lugar e a igreja funcionar como ela deveria funcionar e frutificar, provocando em si mesmo edificação em, palavrinha-chave, amor. A pregação da palavra é o caminho pelo qual ela nos vai conduzir a ser ao que a igreja é, uma família da fé. Isso é importante, porque a igreja ela é referida com esses termos na Escritura. Nós somos uma família, nós chamamos uns aos outros de irmãos. Quando Paulo exorta Timóteo a como ele deveria proceder, a como ele deveria corrigir os membros da igreja, ele fala, corrige os mais velhos como pais, corrige as moças mais senhoras como mães, corrige os homens da igreja como irmãos, corrija as moças da igreja como irmãs, com toda a pureza. A igreja, ela é uma ampliação do conceito da família. A igreja, ela é fundada, de fato, por famílias, Quando a gente vê Paulo, lá na carta de Coríntios, ele fala, eu fui avisado pelos da casa de Cloe, Nós sabemos que a igreja é formada, em primeira instância, por indivíduos e por famílias, é a estrutura pactual de Deus, Mas a igreja em si, ela é a casa e a família de Deus. Ele falou aqui, um pai de todos. E é assim que nós devemos ter considerações uns com os outros, assim que nós devemos nos tratar. Ele é realmente uma coisa, uma ampliação daquele amor fraterno que nós temos com nossos familiares. Aquele mesmo amor que você tem pelo seu filho, o cristianismo não é para todos, é uma coisa realmente muito, não impossível, difícil, mas possível, tá? Você tratar outra pessoa como se fosse o seu irmão de sangue. Você tratar outra pessoa como se fosse o seu próprio filho. Você tratar outra pessoa como se fosse o seu próprio pai. Queridos, isso não é obra da carne. Queridos, isso é obra do Espírito. Isso aí é algo que Deus opera em nós, por meio de nós, através de sua igreja. E nós temos que nos dedicar com zelo a essas coisas. Bom, então, por fim, esse verso 11, ele apresenta esses dons da palavra, que são, verso 11, ele quem? Cristo. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui é importante nós tratarmos desses assuntos, porque no contexto atual ao qual vivemos, temos muitos chamados apóstolos aparecendo por aí, e é importante nós sabermos o que é um apóstolo, justamente para a gente não cair no engano do erro. Basicamente, o termo apóstolo, quando Jesus institui apóstolos, ele não está inventando nada novo. O termo apóstolo ele funcionava na época, na cultura helênica, como hoje mais ou menos uma procuração funciona. O dizer que, por exemplo, Pedro era um apóstolo de Jesus Cristo, que Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo, era basicamente delegar a autoridade a ele de fazer o que ele vai fazer em nome de Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala nas suas cartas, quando Pedro fala nas suas cartas, é a autoridade do próprio Cristo. Então, hoje essas igrejas que têm os autoproclamados apóstolos, eles estão dizendo que eles têm a mesma autoridade da Escritura. Isso é um perigo terrível, uma grande ameaça, porque nós sabemos que a própria Escritura estabelece como é que era a sucessão de um apóstolo. A gente vê a inclusão de Matias no colégio apostólico. Matias, quando ele é escolhido, se usam dois critérios. Primeiro, ser testemunha de todo o ministério de Cristo, testemunha ocular. Segundo, ser testemunha da ressurreição de Cristo. E Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, vai dar outro critério. Quais são? Sinais, os milagres, os prodígios. Esses sinais eram meios pelos quais Deus atestou o ensino dos apóstolos. Então, se temos apóstolos hoje, onde estão os sinais? Se temos apóstolos hoje, onde estão
milagres. Os apóstolos curavam cidades inteiras. As sombras dos apóstolos curavam as pessoas. No caso de Paulo, as vestes dele eram, quando ele estava em Éfeso, eram levadas aos enfermos e as pessoas ficavam saradas. Queridos, é muito importante nós não cairmos no engano, nós não caímos no erro, porque o Espírito Santo ele não se contradiz. Ele nos disse como um apóstolo deveria ser instituído. E com esses critérios, nós vamos concordar que esses apóstolos já não podem mais existir. Por isso que a igreja, ainda se não me engano agora, no 3º século, quando surgiram os falsos apóstolos gnósticos, a tradição preserva que eles entenderam que os bispos eram os sucessores dos apóstolos, porque apóstolos falsos se levantaram na igreja para tomar o controle e a igreja se levantou contra. Os outros dons, como é um assunto longo e, de certo modo, também polêmico, aqui eu vou abrir a consciência de cada um. Mas eu vou falar como a minha opinião, ok? Os dons de profeta, esses profetas, é uma peculiaridade muito interessante na Escritura. Quando Malaquias escreve o último livro da Bíblia, passam-se 400 anos e Deus não levanta um profeta, nenhum profeta. Quando Deus levanta é João Batista, que é um cumprimento da profecia de Miqueias, capítulo 5, que Elias seria enviado antes do Messias. Ele era o arauto do rei. Vem Messias, vem o João Batista, faz seu ministério, anuncia que Jesus era aquele Messias que haveria de vir. O Messias vem, faz a sua obra, ressuscita, sobe nos céus, de onde ele reina, e de onde um dia ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Posteriormente a isso, ele desce o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e Pedro, na sua grande proclamação, ele vai ler a profecia de Joel, que está lá registrado, que seus filhos terão visões, as vossas filhas profetizarão, isso no cumprimento do dom de línguas. Agora, analisando o texto, fica a dúvida: era o dom de línguas? Onde estavam os profetas? A continuação do livro de Atos vai registrar o surgimento de profetas que não existiam mais, que Deus por 400 anos não levantou. Isso era o quê? Pedro estava anunciando o recebimento do Espírito Santo, que aquele dom de línguas era uma manifestação do Espírito Santo, confirmando o ensino dos apóstolos. Quando ele diz, que a profecia de Joel, que anunciava a vinda de profetas, aquilo tinha se cumprido. Mas onde estavam os profetas? Eles foram aparecendo. O dom de profeta era uma forma pelo qual Deus validou o ensino dos apóstolos, sendo que era ligado aos apóstolos. Se há profetas hoje, há apóstolos hoje. Mas como vimos, para ser um apóstolo é necessário ser testemunha da vida de Cristo. Por isso, aqui, a minha opinião, eu fico com a descontinuidade desse dom, sendo ele pertinente apenas ao período apostólico. Os outros dons são dons que nós temos para o nosso dia, embora haja algum debate na academia com relação ao dom de evangelista, eu creio que nós temos para hoje. Quem são os evangelistas? Esses evangelistas eram pessoas que tinham um ministério itinerário, eles eram enviados pela igreja para proclamar o evangelho e instaurar projetos novos. Os pastores e mestres, como já falei, eram presbíteros que pastoreavam um rebanho, eram aquelas pessoas que governavam, disciplinavam e cuidavam do rebanho. Esses dois ofícios, qual é a relevância deles para nós hoje? Vocês são a igreja de Cristo. Deus há de levantar trabalhadores para a sua obra. Esses evangelistas, esses pastores que também são mestres, podem ser algum de vocês. Em algum momento ele vai capacitá-los para a boa obra. Porque a gente não vê na Bíblia nenhuma igreja que era governada com um bispo. A gente não vê nem esse termo usado na Bíblia no singular, sempre no plural. Ou seja, Deus levantava presbíteros de forma conciliar para governar a sua igreja. A importância disso que é um meio que Deus prescreveu. O governo da igreja também é um meio de graça, um meio pelo qual Deus faz a obra dele cumprir. E quando nós nos afastamos do que está prescrito, também nos afastamos da promessa. Então, queridos irmãos, conclusão da nossa noite.
Deus age por meio da sua igreja. Congregue numa igreja, se envolva na igreja, procure os seus dons, procure o seu pastor, se engaje na pregação da palavra, se engaje no estudo da Bíblia, porque Deus há de fazer sua obra. Queridos, Deus não precisa de nós, mas Ele, soberano, aquele a quem tem toda a autoridade em cima nos céus, na terra, e reina sobre tudo que existe e acontece, olha para baixo, para criaturas pequenas, para nós somos pó, pecadores, e fala: eu vou dar a eles parte do meu reino, eu vou implementar o meu reino por meio deles. Isso é graça, é uma dádiva poder fazer parte do projeto de Deus. E queridos, o grande projeto de Deus, eu vou abrir o texto, eu vou ler Mateus 28, os versos 19 a 20. A igreja não é um projeto meu, seu, de um pastor. A igreja é um projeto de Deus, é um projeto para a salvação de todo aquele que nele crê. Mateus 28, do verso 18 até o verso 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É bonito, não é? Mas temos que viver isso. Qual foi a última vez que você pregou para alguém? Qual foi a última vez que você participou de algum projeto missionário para que a palavra de Deus alcançasse lugares longínquos, ou mesmo um projeto de implantação de igreja? Deus nos deu os dons, Deus nos deu habilidades, e o projeto de Deus é esse. Queridos, eles estão por toda parte. Os eleitos de Deus estão por toda parte. Pregue o Evangelho. Não tem nada que pode impedir a expansão do reino de Deus. Não tem nada que pode impedir a pregação da palavra de Deus. Porque todo aquele a quem Deus chamar vai atender o chamado. E por isso que nós temos que pregar em tempo, em fora de tempo, em qualquer circunstância. Onde você está. Paulo estava preso, gente. Paulo estava preso. Isso mostra pra gente que nós não temos desculpa. Não tem uma ocasião que você não possa estar anunciando o Evangelho. E a igreja tem que abraçar essa causa. Vocês, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja casa, se organizando, cada um no seu lugar, cada um no seu dom, cada um na sua vocação, fazendo o melhor para a edificação da igreja e para a salvação daqueles que estão perdidos aí fora. Curve a cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui reunidos com o Teu povo, a igreja do Deus vivo. Deus, opera em nós, Deus, trabalha em nós, Deus, nos santifica, Deus, faz de nós, Deus, levar em conta, Deus, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz para conquistar um povo. Põe em nosso coração, Deus, a unidade da igreja. Deus, faz de nós uma família, faz cada um aqui, Deus, olhar para o outro e amar. Nos ensina a amar as pessoas que já estão do nosso lado, antes mesmo de querer botar mais pessoas. Deus, abre o nosso coração para a Tua obra, Deus. Põe a Tua palavra em nossa boca, Deus. Nos faz, Deus, mensageiros, onde quer que nós estejamos. Deus, que o Senhor, Deus, também venha guiar, conduzir, orientar cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse projeto que é seu, a Igreja Casa. Que Deus, que o Senhor venha cada vez mais capacitá-los com os dons que o Senhor Deus deu a eles. Que o Senhor Deus venha trabalhar, Deus, mostrar a eles qual é o propósito que Tu tem para cada um. Deus, que cada um, Deus, abrace com paixão a obra que o Senhor deu a cada um, porque a obra é Sua e não de homens. Deus, nos abençoa, nos faz chegar, Deus, à perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Deus, porque uma só igreja é a Tua igreja. Em nome do Teu Filho Jesus é que te oramos. Amém.